O governo dos Estados Unidos atingiu o limite do teto da dívida. O país não pode mais vender títulos do Tesouro para investidores como forma de arrecadar dinheiro. O limite do teto só poderia aumentar com a aprovação da Câmara, que agora pede ao governo Biden que reduza os gastos. Mesmo na maior economia do mundo, há limite para os gastos públicos. Os Estados Unidos atingiram a cifra de mais de 31 trilhões de dólares, ou seja, mais de 160 trilhões de reais. E a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, alertou que o país deve começar a tomar medidas extraordinárias para cumprir as obrigações financeiras. Uma das manobras pode atingir o bolso de funcionários públicos aposentados, que correm o risco de ficar sem receber. Desde que Biden assumiu o governo, a dívida nacional cresceu quase 4 trilhões de dólares, quase 20 trilhões de reais. É muito dinheiro. Para se ter uma ideia, o PIB do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi de 8 trilhões em 2021. Apesar do desequilíbrio ser um problema antigo no país, a situação se agravou durante a crise causada pela pandemia. A oposição ao governo de Joe Biden também culpa os gastos com a guerra na Ucrânia. Tudo que ocorre nesta economia, que é a central, que é a mais importante, ela tem repercussões nos demais países. A preocupação maior está, neste momento, relacionada à questão inflacionária, né? Porque os Estados Unidos, assim como outros países do Ocidente, eles têm enfrentado um problema sério de inflação, um problema de inflação que é o mais sério desses últimos 40 anos. Como consequência, as bolsas americanas perderam força. O índice Dow Jones caiu mais de 3% nesta semana. Já a Nasdaq caiu menos de 1%, depois de 2 semanas positivas. Quando a arrecadação com os impostos não é suficiente, o governo americano vende títulos do Tesouro para investidores. É como se tomasse dinheiro emprestado, mas há um limite para isso que foi atingido agora. Apesar da perda da confiança dos investidores nos Estados Unidos, a economista diz que, por enquanto, ainda não há riscos de perdas. Os títulos do Tesouro americano são considerados os, digamos, ativos de risco zero. Inclusive, para se precificar os outros ativos financeiros, se usa nos modelos de precificação, nós usamos, tá certo, este título do Tesouro americano, ou esses títulos do Tesouro americano, como sendo de risco zero, né? Evidente, há uma possibilidade? Sim, mas extremamente remota. Elevar o valor do teto de gastos é algo frequente na economia americana, mas, no momento, essa questão econômica pode se tornar um desafio político. Os deputados republicanos não devem aprovar um novo reajuste no teto, a menos que Joe Biden concorde com cortes drásticos nos gastos federais. Com apenas 2 semanas na presidência da Câmara, o republicano Kevin McCarthy apontou deficiências do governo no controle e fiscalização dos gastos. Já a Casa Branca ressaltou que o Congresso tem o dever constitucional de manter a estabilidade econômica do país. Agora há pouco, o presidente Biden, que é democrata, disse que terá uma reunião com o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, para procurar uma solução para o problema.